Valdo Rodrigues, sou professor de Direito Constitucional e a partir desse momento nós vamos trabalhar muito essa matéria maravilhosa, essa matéria que é o coração da legislação brasileira, Direito Constitucional. Então você, olha, já se organiza, já pega o seu material de apoio, já pega aquele lanchinho, aquele café, porque nós vamos começar. E para começar essa aula, para começar esse curso maravilhoso, nada melhor do que começar com princípios fundamentais. Professorzinho do meu coração, me diga uma coisa, o que danado é esse estudo dos princípios fundamentais? Princípios fundamentais é o estudo do artigo 1, 2, 3 e 4 da Constituição. Então vamos estudar os 4 primeiros artigos da Constituição, matéria que cai assim absurdamente em praticamente todas as provas. Então muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, se organiza e vamos lá. Tá todo mundo pronto? Tudo ok? Então simbora, calcem seus protetores bucais e vamos para mais um round aqui comigo. Vem comigo, slide na tela. Olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Serviço social para concursos, princípio, professor Evaldo Rodrigues, sigla as redes, professor Evaldo Rodrigues também. E aí? Tá aí, princípios fundamentais é basicamente isso. Vamos estudar o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º e o artigo 4º da Constituição Federal. E aí, para você entender isso aqui, eu já vou adiantar o seguinte, olha, acompanhe aqui comigo no slide. Veja só aqui uma coisinha. Você está vendo aqui o artigo 1º? Você está vendo que o artigo 1º, ele fala dos fundamentos. E aí ele fala dos fundamentos e nós temos aqui 5 fundamentos. Quando a gente continua andando e vem aqui para o artigo 3º, ele vai falar dos objetivos. Voltando aqui, ele vai falar dos objetivos. E os objetivos, nós vamos ter aqui 4 objetivos. E por fim, nós vamos ter aqui os princípios internacionais e nós vamos ter aqui 10 princípios. Então, qual é a primeira coisinha que sua prova vai fazer? É pegar uma coisa do artigo 4º, que é princípio internacional, e dizer que é um objetivo lá do artigo 3º. Vai pegar um objetivo do artigo 3º e vai dizer que é um fundamento ali no artigo 1º. Vai pegar alguma coisinha do artigo 1º e vai dizer que é do 3º ou do 4º. Então a ideia aqui, o joguinho aqui é bem simples. Coloque o princípio fundamental no local correto. O que for do artigo 1º, o que for fundamento, artigo 1º. O que for objetivo, artigo 3º. E o que for princípio internacional, artigo 4º. Isso aqui representa, eu diria, 90% das questões sobre esse assunto. Então, muito cuidado com isso. Beleza? Vamos lá, vamos começar a trabalhar? Vem comigo, voltando então, vamos começar então com o artigo 1º. E o artigo 1º da nossa Constituição, ele diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. E aí, olha aqui para mim. Professorzinho do meu coração, o que seria fundamentos? Fundamentos é base, é estrutura. Por exemplo, vamos pegar um relacionamento. Eu tenho certeza que você está aí, tem um relacionamento, né? Tem um relacionamento com o seu cônjuge, tem um relacionamento com seu pai, sua mãe, tem um relacionamento com os estudos, não é verdade? Então, aqui pra gente, qual é a base de um relacionamento, hein? O que é que você me diz?
Momento Dora Aventureira. Qual é a base de um relacionamento? E, pessoal, olha só, a base de um relacionamento, na minha opinião, é o respeito. É o respeito. Qualquer relacionamento se baseia no respeito. Sem o respeito, você não tem nada. Então, esse é um fundamento de um relacionamento. A partir dessa ideia de respeito, a partir dessa ideia de fundamento, a gente começa a construir os outros tópicos, as outras estruturas dentro de um relacionamento, como, por exemplo, o amor, o carinho, a dedicação e por aí vai, a admiração, mas a base é o respeito. E aí, dito isso, a pergunta agora é: qual é a base da nossa Constituição? O que é que a nossa Constituição traz como base? E aí, a primeira coisinha que a nossa Constituição traz como base é a soberania. Professorzinho do meu coração, o que danado é a soberania? Soberania é você não conhecer ninguém maior em âmbito interno, também não é conhecer ninguém maior em âmbito externo. Professorzinho do meu coração, me dá um exemplo. Claro, agora. Por exemplo, na minha casa, quem é soberano? Hein? Quem é soberano lá em casa? É a minha esposa, meu amigo. Ela não conhece ninguém maior dentro de casa, nem ninguém maior fora de casa. Isso é o maior exemplo de soberania que você poderia ter na vida. Mas, quer uma coisa mais técnica, mais voltada para cá? Então vem aqui comigo no slide. Olha só, acompanha comigo esse desenho. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar num desenho chamado Power Ranger. Né? Se você for mais velho, você vai lembrar de Changeman, Flashman e por aí vai. Mas o que é que a gente tem? Imagina aqui que eu tenho União, e a União é um Ranger. Eu tenho os estados, que também são outro Ranger, o DF e os municípios. E aí, o que é que eu quero que você entenda? Cada um deles tem o seu robozinho. Olha que bonitinho. Cada um deles tem o seu robozinho. Em outras palavras, cada um deles são autônomos. Essa galera aqui é tudo autônomos, ou seja, cada um manda na sua casinha. Professor, a União não manda nos estados? Não. Os estados não mandam no município? Não. Ninguém manda em ninguém? Exatamente. Cada um no seu quadrado. Cada um tem as suas atribuições. Cada um tem as suas competências. Beleza? Agora, em determinado momento, você precisa de alguém que represente o Brasil como um todo. A República Federativa do Brasil como um todo. E aí é o momento do quê? É o momento em que todo mundo se une e eles vão formar quem? Vão formar o Megazord, isso mesmo. O Megazord, olha que o professor Evaldo desenha. Melhor desenho do professor Evaldo não existe. O Megazord. Quem é o Megazord? É a união de todo mundo. Todos os robozinhos se juntaram para formar o Megazord. Quem é o Megazord, professor? O Megazord é o Brasil. Tá? E aí, esse Brasil, ele é soberano. Soberano. Ou seja, ele não reconhece ninguém maior internamente. Como assim ninguém maior internamente? A União sozinha não é maior do que o Brasil, ou seja, o governo federal não é maior do que o Brasil. Os estados, nenhum estado é maior do que o Brasil como um todo. O DF e os municípios. Ninguém é maior do que o Brasil como um todo. Então eu tenho aqui
não é, uma autonomia de cada um, mas o Brasil soberano porque não reconhece ninguém internamente maior e também não reconhece ninguém externamente maior. Ninguém lá do lado de fora manda aqui dentro. A ideia é que a gente, o Brasil é soberano. Mas, professorzinho, me diga uma coisa, e quem é que vai dirigir esse Megazord? Então, né, não dá para colocar um prefeito, porque senão os outros iam ficar com raiva. Não dá para colocar um governador, senão os outros iam ficar com raiva. Sobrou para quem? Para o presidente da República. E aí o presidente da República ele acaba fazendo uma dupla função. Ora, ele é chefe, tá aqui, ó, ele é chefe de governo. Então, quando o presidente da República ele está falando só em nome do governo federal, olha só, rima, chefe do governo federal. Ele está falando só no âmbito da União, ele é chefe de governo. Por exemplo, vamos fazer um concurso público unificado no âmbito federal. Pô, ele só está falando no âmbito federal. Isso tem alguma aplicação no âmbito estadual, no governo estadual? Não. No governo municipal? Não. Ele só está falando na casinha do governo federal. Logo, ele é chefe de governo. Agora, quando ele está aqui no Megazord, representando o Brasil na ONU, no G20, na COP, por aí vai, aí nesse caso ele é chefe de Estado. Ele é chefe de Estado, porque ele está representando o Estado brasileiro. Ele está representando o Brasil. Então, voltando, o que é soberania é não reconhecer ninguém maior internamente, nem ninguém maior externamente. União, Estados, DF, município, analisados isoladamente, são autônomos e soberano é a República Federativa do Brasil. Beleza? Facinho, né? Beleza, volta aqui comigo. Então, soberania é o primeiro fundamento. O segundo fundamento é a cidadania. Professorzinho do meu coração, o que é cidadania? Cidadania, para a nossa prova, é você ter o título de eleitor. Cidadão é quem tem o título de eleitor. Por quê, professor? Porque lá na lei de ação popular, ele diz que a prova da cidadania é feita com um título de eleitor ou documento que a ele corresponda. Então, a nossa prova ela vai muito nessa ideia de que cidadão é quem tem o título de eleitor. É óbvio que é um conceito muito, vamos dizer assim, simplório sobre o tema, não é? A gente poderia aqui numa aula de, sei lá, na faculdade, passar uma aula inteira falando sobre isso. Mas aqui, para a nossa prova, cidadão é quem tem o título. Então, logo, por exemplo, estrangeiros não entram aqui como cidadãos, pessoas jurídicas também não, apátridas também não. Então, cidadão é quem tem o título de eleitor. Beleza? Mais um. Dignidade da pessoa humana é um fundamento. Todo mundo tem direito a uma vida digna, não tem muito o que falar. E, por fim, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Professor, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa? Sim, para pensar. De uma certa forma, o trabalho é a mola propulsora do Estado. Se a galera não trabalha, a galera não tem renda. Se a galera não tem renda, a galera não consome. Se a galera não consome, não há impostos. Sem impostos, sem Estado. O Estado não arrecada. Então, o Estado ele não produz riqueza, ou pelo menos na grande maioria das vezes isso não acontece. Né? O Estado não tem ali a possibilidade, né, em regra, de estar produzindo riqueza. Ele não é uma empresa propriamente dita.
e aí ele arrecada grande maioria do seu capital através de impostos. Se a gente não tem uma sociedade com poder aquisitivo suficiente para arrecadar, o Estado praticamente vai ficar falido. Então, em outras palavras, um dos fundamentos da nossa República é os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, fora que o trabalho garante a dignidade da pessoa humana. Tranquilo? De boa, né? E para fechar, pluralismo político. Pluralismo político. Professor, o que é pluralismo político? Meu povo amado, como diria Cazuza, ideologia, eu quero uma para viver, exatamente, é isso que é pluralismo político. Por exemplo, professor Evaldo, se você for lá no Instagram do professor Evaldo, né, lá no Instagram, YouTube e tudo mais, você vai ver que professor Evaldo não fala de política. Eu não entro em treta política. Por que não, professor? Porque eu acredito que todo mundo tem o direito a ter a ideologia que quiser. E quem sou eu para dizer o que a pessoa deve ou não acreditar, o que ela deve ou não gostar? Olha só que soberba minha dizer que você deve acreditar nisso ou naquilo. Então eu acredito que cada um tem o direito de ter a sua ideologia. Professor, e qual é a sua ideologia? A minha é bem simples. A minha, meu querido, é a defesa do concurseiro. Esse povo sofrido, marginalizado. Esse povo que sofre bullying dentro da própria casa. Esse povo que está abaixo de qualquer minoria porque não tem qualquer amparo do Estado. Então, aí eu entro na defesa dos concurseiros. E pode, professor? Pode. É uma ideologia, tá? Então, ideologia livre, cada um tem a sua. Agora, qual é o grande que aqui? Eu estou falando, pessoal, olha só, de pluralismo político. Sua prova vai botar pluripartidarismo. Não é pluripartidarismo, é pluralismo político. Porque pluralismo político é ideologia. Pluripartidarismo seriam vários partidos, a possibilidade de ter vários partidos. Então, a partir daí, você teria a possibilidade de ter ali uma diversificação muito Final do grande mês, de dia 22. aqui no Brasil. Mas Mas aqui quantas a gente mil não está vezes? falando de partidos. Partidos é lá na frente, é lá em direitos políticos. Aqui eu estou falando de pluripartidarismo, ou, desculpe, de pluralismo político. Eu estou falando de ideologia. Até porque, por exemplo, a defesa do concurseiro não é uma ideologia que é abraçada por um partido político. Então, a gente só tem ela no pluralismo político, não tem ela no pluripartidarismo. Beleza? Deu para entender isso? Então, acrescenta aí, muito cuidado, não é, bota aí, ó, não é não é pluripartidarismo, beleza? Então, não é pluripartidarismo. Anotaram aí? De boa? Tranquilo? Então, esses são os fundamentos. Professorzinho do meu coração, qual é o macetezinho? É o só se de vaplu, só de soberania, se de cidadania, de dignidade da pessoa humana, vá de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Esses são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Até aqui tudo bem? Tranquilo, né? Passando. Aí vem o parágrafo 1. E ele diz aqui, ó, todo poder emana do povo. Olha que coisa linda, meu Deus do céu.
todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição, é a soberania popular. E aí, o que é que eu quero que você entenda? Que todo poder emana do povo. Beleza. E ele vai exercer por meio dos seus representantes, ou seja, o voto, ele é uma representação indireta. O voto é uma representação indireta. Por que, professorzinho? Vamos lá. O que é que eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui na minha querida Paraíba? Tá? Não vou falar nomes, mas vou dar um exemplo. Foi eleito um senador aqui na Paraíba, maravilhoso. Foi eleito, tal, bonito, não sei o quê. E ele acabou de ser eleito, tudo tranquilo, e aí teve a Copa América. Olha só, lá nos Estados Unidos, jogo, meio de semana, quarta-feira, e aí tá o Brasil jogando, a TV ao vivo passando, quando a TV mostra assim a torcida que ela vai passando, adivinha quem está na torcida? Adivinha quem está na torcida no meio da semana? Isso mesmo, o nosso senador. E aí a galera começou a reclamar. Professor, no meio da semana o cara nem entrou, já está lá nos Estados Unidos assistindo o jogo, tal. Eu digo, poxa, gente, para pensar. Ele foi eleito para representar a vontade de quem votou nele. E todo mundo queria estar nos Estados Unidos assistindo o jogo do Brasil. Aí ele foi para lá, representar a vontade da galera que votou nele. Então já começou bem, já começou maravilhoso, já está tranquilo. Então essa é a ideia. Eu voto no cara e o cara todo dia que acorda pensa, o que é que eu posso fazer para representar a vontade de quem votou em mim? Ou seja, não sou eu que decido, é o cara que decide por mim. Por isso que é uma representação indireta. Então, nesse primeiro momento, o voto é uma representação indireta. E também tem a possibilidade de uma representação direta, que seria por meio de plebiscito ou referendo, tá? Lembrando que plebiscito é a gente ir na urna escolher alguma coisa. Por exemplo, quando o Estado vai se fundir, desmembrar, ou o município também, criar novos municípios, tem que perguntar à população envolvida se eles concordam ou não. Isso é um plebiscito. Por quê? Porque é uma pergunta prévia. Eu pergunto antes de fazer. Daí a ideia de plebiscito. Já referendo, eu faço e depois pergunto, como foi o caso dos Estatutos de Armamento. Fizeram os Estatutos de Armamento e depois perguntaram, e aí, querem manter isso? Sim ou não? E aí eles fizeram e depois perguntaram, você vai na urna e vai votar. Aí não é o cara que está escolhendo por mim. A gente, nós estamos indo lá votar e escolhendo o direcionamento. Beleza? Então, muito cuidado. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos. É uma representação indireta ou diretamente, ou seja, a gente vai lá, vamos dizer assim, decidir a parada, e aí por meio, em regra de plebiscito e referendo, nos termos desta Constituição. Tranquilo? Facinho, né? Aí continua. Professorzinho, o que é isso? Vamos lá. A ideia aqui é bem simples. Como a gente tem aqui, ó, a República Federativa do Brasil, formada pela União da Arará, constitui um Estado democrático de direito, aí sua prova às vezes começa a perguntar, a República é o quê? Forma de governo, sistema de governo ou regime de governo? E aí pega você.
Então, essa é a ideia. Vamos trabalhar isso agora. Olha só, forma de governo. Eu tenho aqui a república ou a monarquia. Qual é a nossa forma de governo? É a república. E aí, qual é o macete? O macete é o fogo na república. Como assim fogo na república, professor? Forma de governo república. Então, lembra, fogo na república, forma de governo, república, fogo na república, forma de governo, república. Beleza? Beleza, né? Segundo, sistema de governo. Sistema de governo. O nosso é o presidencialismo. Também existe o sistema parlamentarismo, onde tem um primeiro-ministro. Então, aqui, como é que fica o macete? Sigo o presidente de sistema, governo presidencialista. Então, sigo o presidente, sistema de governo presidencialista. Sigo o presidente, sistema de governo presidencialismo. O nosso regime de governo é qual, professor? É o democrático. Existe também alguns governos que são autocráticos. Beleza? São mais ali ditatoriais, vamos dizer dessa forma. E aí, como é que fica aqui o macete? Lembrando, pessoal, não foi eu que inventei isso não, esse macete é milenar, viu? Aqui fica o rego democrático, isso mesmo, o rego democrático, de regime de governo, né? E democrático. Então lembra, regime de governo democrático, rego democrático, beleza? E aí, para fechar aqui, muito cuidado, tá? Falou em forma de governo, você pega os dois primeiros aqui, aí fica fogo, e aí o fogo é onde? Na república. Falou em sistema de governo, você pega aqui, ó, no iniciozinho, os dois aqui, você pega aqui o iniciozinho aqui, o sigo quem? O presidente. Regime de governo, você pega o rei e o gó, aí fica rego democrático, e aí sobra a forma de Estado. A nossa forma de Estado é federado, porque a gente é formado por União, Estados, o DF e os municípios, tá? A gente é formado aqui por União, Estados, aqui, União, Estados, DF e município. Beleza? Nosso Estado não é unitário. Unitário seria o Estado, por exemplo, só com a União. E aí o macete é fé. Forma Estado federado. Federação. Beleza, meu povo? Cuidado com isso. Volte e meia, ele faz essa perguntinha. Eu não quero vocês perdendo uma questão dessa. Tranquilo? Beleza, vamos andando. Aí vem o artigo 2º. O artigo 2º, ele não tem muito o que falar. Ele diz, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Tá? Todo mundo sabe que o poder legislativo é aquele que vai legislar e fiscalizar, o poder judiciário é aquele que julga e o poder executivo é aquele que é administrativo, que administra, que executa. Né? Até aí tudo bem. E eles são independentes, cada um no seu quadrado. E eles também são harmônicos. Por que eles são harmônicos? Porque todo mundo tem uma função
mas todo mundo faz a função do outro atipicamente para dar uma equilibrada naquele poder. Por exemplo, o legislativo legisla, só que o executivo também faz decretos, medidas provisórias, regulamentos, regimentos. Então, ele está legislando atipicamente. O judiciário faz súmula vinculante, que tem força de lei, está legislando atipicamente. O executivo, ele está fazendo a licitação, mas legislativo e judiciário também. O judiciário julga, mas o legislativo julga o presidente da República e os próprios ministros do STF por crimes de responsabilidade. Então veja que a ideia da harmonia não é a ideia de estar todo mundo feliz, um andando do lado do outro, não. A ideia da harmonia é que todo mundo tem um poder e todo mundo faz a função do outro atipicamente para dar uma equilibrada. É o sistema de freios e contrapesos ali para dar uma segurada nos poderes. Beleza? Tranquilo, né? Show de bola. Aí vem os objetivos. Professorzinho no meu coração, o que é que eu tenho com os objetivos? Se fundamento é base, objetivo é coisa futura. Se fundamento é base, objetivo é coisa futura. Beleza? E aí, se você acha, meu amigo, que os objetivos da sua vida, olha aqui nos meus olhos, se você acha que os objetivos da sua vida, guerreiro, estão muito distantes de acontecer, é porque você não conhece os objetivos da República Federativa do Brasil. Olha só o que nós temos aqui. Primeiro objetivo: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Muito bem, muito bem. Esse é o primeiro objetivo. Qual é o segundo objetivo, professor? É garantir o desenvolvimento nacional. Isso mesmo, garantir o desenvolvimento nacional é o nosso segundo objetivo. E o terceiro objetivo? Erradicar a pobreza e a marginalização. Professorzinho do meu coração, a ideia é erradicar a pobreza e a marginalização. E vão fazer o que com nós? Aí eu não sei. Eu não sei o que eles vão fazer com a gente, mas a ideia é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aí, muito cuidado, que sua prova vai adorar inverter os verbos, tá? Vai adorar inverter, erradicar e reduzir, porque no primeiro momento faz até mais sentido reduzir a pobreza e a marginalização do que erradicar a pobreza e a marginalização. Até porque isso seria uma questão mais utópica, vamos dizer dessa forma. Então, nós teríamos ali erradicar a pobreza e a marginalização, se Deus quiser um dia vai acontecer, e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o quarto é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Então, o quarto objetivo é acabar com todo tipo de preconceito. E aí, professor, qual é o macetezinho? É o conga e repro. O conde que construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos. Esse aqui é o conga e repro. Professor, então eu posso dizer que
na questão dos objetivos é só decorar que ele começa com verbo. Não faz isso não, tá? Sabe por quê? Porque sua prova pode chegar e dizer assim, ó, garantir o desenvolvimento, garantir não, ele pode dizer assim, o desenvolvimento nacional é um objetivo expresso na Constituição? Sim. Ele tirou garantia, ele botou só o desenvolvimento nacional. Tá certo, tá certo. Ele colocar, olha, uma sociedade livre, justa e solidária é um dos pontos de objetivo, né? É um objetivo da República Federativa do Brasil? Sim, também tem problema nenhum. Então ele pode tirar uma sociedade sem preconceitos de origem, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação, também é objetivo? Sim. Então, muito cuidado, não vai só nessa ideia de verbo, beleza? Memoriza o Kung Repro e se liga aqui, só são 4, tranquilo? E aí, o que é que sua prova vai chegar? Sua prova vai chegar e vai dizer assim, olha, a soberania é um objetivo? Não, a soberania é um fundamento. O desenvolvimento nacional é um fundamento? Não, é um objetivo. A cidadania é um objetivo? Não, é um fundamento. A garantir ou construir uma sociedade livre, justa e solidária é um fundamento? Não, um objetivo. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são objetivos? Não, fundamentos. Promover o bem de todos sem qualquer espécie de preconceito é um fundamento? Não, é um objetivo. Entendeu a jogada? Aí ele vai chegar e vai dizer, o pluralismo político é um objetivo? Não, é um fundamento. Então ele vai ficar trocando o artigo 1º com o artigo 3º o tempo todo. O artigo 1º é o só se diva plu, são os fundamentos. E o artigo 3º é o conga e repro, são os objetivos. Beleza, meu povo? Deu para entender isso aqui? Tudo tranquilo, tudo certinho, de boas, tranquilo, né? Beleza, meu povo. Lembrando que qualquer dúvida você pode contar comigo. Vai lá no meu Instagram, professor Evaldo Rodrigues. Vai lá, deixa sua mensagem. Professor, estou assistindo seu curso. Isso, assim, assim, assado. Como é que fica? Como é que a gente faz tal? Vai lá e eu vou ter total, sabe, satisfação em lhe ajudar, em a gente bater um papo, em conversar. Siga lá, tem várias dicas também, e a gente vai poder ali ter esse acompanhamento, ter ali essa troca de informação mais próxima, beleza, meu povo? No mais, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar esse blocozinho por aqui, e no próximo bloco a gente finaliza os princípios internacionais e a gente também faz algumas questões sobre o tema. Tranquilo? Um beijo, já emenda no próximo. Fui! Se acertar uma ou duas questões na sua prova, já garanti isso bacana. Então, não negligencia ele, não deixa de estudar ele, não deixa de memorizar ele, porque ele cai, são só 4 artigos e vai garantir uma ou duas questões para você na hora da prova. Beleza? Não, olha, refaz essa aula se você não entender alguma coisa, assiste tudo de novo. E caso ainda tenha alguma duvidazinha, aí me chama lá nas redes sociais que a gente conversa. Tá bom? Princípios vai ficando por aqui. Um beijo, um sorriso. Até a próxima, pessoal.
gente falou dos fundamentos. E os fundamentos seriam ali soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, o famoso sociedivar plu. Falamos também dos objetivos. Falamos aqui de vários objetivos, né? Falamos aqui os objetivos do artigo 3º. E nesses objetivos, nós temos construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e ainda promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. É o famoso conga e repro. Beleza? Beleza, professor. Foi isso que a gente viu aula passada. E nessa aulinha? Nessa aulinha vamos tratar dos princípios internacionais e do parágrafo único para a gente fechar completamente a conta dos princípios fundamentais. Beleza? Então, calcem seus protetores bucais e vamos para mais um round aqui comigo. Vamos embora. Olha o que nós temos aqui. Princípios internacionais. Ele diz: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. E aí vem o primeiro: independência nacional. Para pensar comigo. Se o Brasil é soberano, se o Brasil não reconhece ninguém maior internamente, muito menos alguém maior externamente, é óbvio que no âmbito internacional ele é independente. Até aí tranquilo. Então, se ele é soberano, em âmbito internacional ele é independente. Agora, sabe qual é a pegadinha? A pegadinha é que desenvolvimento nacional é um objetivo e independência nacional é um princípio internacional. Então, cuidado aqui, tá? Não é desenvolvimento nacional. Não é desenvolvimento nacional. Desenvolvimento nacional é um objetivo. O que nós temos aqui é independência nacional. Muito cuidado, a galera confunde muito. Na minha opinião, é o mais perigoso. Não confunde desenvolvimento nacional com independência nacional. Beleza? Segundo é a prevalência dos direitos humanos. Prevalência dos direitos humanos. Aí aqui, o que é que a gente não vai confundir? A gente não vai confundir aqui com a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana é fundamento. Então, muito cuidado, tá? Aqui eu tenho prevalência dos direitos humanos, a dignidade da pessoa humana é um fundamento. É um fundamento. Cuidado com isso. Beleza? No mais, vamos bater um papo aqui sério. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Me diga uma coisa, meu povo amado. Uma guerra. O Brasil se metendo numa guerra. Você acha que a gente ganha de quem? Seja sincero. A gente ganha de quem? Aqui pra gente. Eu soube aí, eu li aí uma história aí, não sei se é verdade, mas eu li uma história aí que o Brasil tem munição para 2 horas de guerra. Duas horas de guerra. Tem noção que é 2 horas de guerra?
Depois das 2 horas de guerra, a gente faz o quê? A gente joga pedra na galera. É o que a gente vai fazer. Não tem o que fazer. A gente vai derrubar os caças com... jogando o quê para lá? Não tem. Então, assim, é complicado a nossa situação. É complicado, não é fácil, não é fácil. A gente não tem nada nuclear, a gente não tem nada nesse sentido. E aí a nossa Constituição, muito consciente da nossa situação, ela já disse o seguinte: meu irmão, é paz aí. Aqui pra gente não se meta na treta de ninguém. Por quê? Porque senão você apanha, guerreiro. Você vai se meter na treta dos outros, guerreiro. Não vai, é paz e amor. Imagina que é tudo Jamaica. Todo mundo aqui é paz, brother. Tranquilo. É isso aí. Todo mundo aqui é Bob Marley. Entendeu a jogada? Porque ela repete isso. Meu irmão, ela repete aqui em vários incisos essa ideia da paz, de não se meter na treta de ninguém, de não fazer nada com ninguém. Inclusive, a lei de responsabilidade diz que é causa de impeachment o presidente que ficar se metendo na treta dos outros. Então a ideia é que o Brasil ele é sempre o quê? Em busca da paz. Isso mesmo. A gente não faz nada além disso. Deu para entender isso? Ficou claro? Beleza. Por quê, professor? Porque vem para cá. Olha só o que nós temos. Autodeterminação dos povos. Em outras palavras, ele está dizendo assim: meu irmão, cada um se autodetermine, cada um com seus problemas, tá? Cada um na sua casinha. Aí continua. Não intervenção. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, cada um fique no seu quadrado. Eu não vou intervir na treta de ninguém. Tá? A Venezuela está com a treta com a Guiana. O que é que o Brasil vai fazer? Só não passa na minha terra. Tá? Senão eu uso minhas 2 horas de bala em você. Tá? Então seria isso que o Brasil ia fazer. Não se mete. Mas e a guerra deles? O problema deles é deles. O Brasil só vai chegar e dizer: galera, pare. Brother, vamos sentar, brother, vamos conversar, passa paz, não passa guerra. É só o que o Brasil vai fazer. Então a gente não vai intervir em nada. O que é que a gente também não faz? Aqui a gente tem igualdade entre os estados. Então a gente não vai tratar ninguém desigual. A gente vai tratar todo mundo igual. Essa é a ideia. Para evitar o quê? Evitar a treta. Defesa da paz e solução pacífica dos conflitos. Então o cara chega, se o professor Evaldo fosse presidente, tinha professor Evaldo, está acontecendo isso, essa treta entre esse país e esse. E aí? E aí é que é paz. Vamos sentar, vamos todo mundo dar as mãos e cantar. Esse ano quero paz no meu coração. Pronto, é isso que funciona para a gente. Então, por favor, na sua prova, não me venha com nada de guerra, de treta, de se meter, de fazer nada nesse sentido. É só a paz. Tranquilo? Ficou claro? Então vem comigo. No mais, ele vai ter ainda o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Esse aqui, por incrível que pareça, pega muita gente. Porque o cara faz, pessoal, eu conheço, eu não consigo ver o âmbito internacional do repúdio ao terrorismo e ao racismo. Por isso que eu não botei que era princípio internacional. Mas para pensar comigo. Terrorismo raiz, a gente tem aqui no Brasil. Terrorismo raiz mesmo, aquele cara que bota a bomba no peito, fala e buf. A gente tem aqui? Não. A gente tem uns carinha aqui que bota a bomba no ônibus, grita o nome da facção e sai correndo mesmo. Tá entendendo? A gente não tem o raiz, não. A gente só vê isso lá fora. Lá fora. Lá fora a gente vê um negócio bizonho.
Aqui não. Aqui os terroristas daqui são diferentes. Então, terrorismo, a gente vê lá fora. Então, usa isso para linkar com o âmbito internacional. E até o racismo, porque aqui para a gente, infelizmente, racismo a gente tem em todos os lugares e tem que combater isso, porque não há lógica para um sentimento desse, eu não consigo enxergar lógica nenhuma. Mas eu noto que, por exemplo, na Europa é um nível de racismo estrutural muito maior do que aqui, na minha opinião. A gente vê, por exemplo, o que Vinícius Júnior passa ali nos jogos na Europa. Às vezes o cara não está nem em campo, não é nem o time dele que está jogando e a torcida está cantando ali cânticos racistas. A vontade que dá a gente como brasileiro é de, poxa, sabe, pegar um estádio desse, dizer assim, torcida do Corinthians, Gavião, entra aí. Mancha Verde, Palmeiras, entra aí. Torcida do Flamengo, entra aí. Pronto, agora ensina essa galera a cantar direito. Pronto. Nunca mais eles iam fazer isso. Nunca mais. Mas eu noto que é mais pesado lá fora. Então usa isso para linkar com o âmbito internacional. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, vamos voltando. Mais um. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então, a gente vai cooperar com a galera para o progresso da humanidade. Que galera? Os outros países. Logo, tem uma relação internacional. E o último é a concessão do asilo político. E aí a gente tem um probleminha. O que é asilo político? O Brasil, ele não coloca para fora, ele não extradita nenhum estrangeiro por crime político de opinião. Isso é o asilo político. Se você aí de qualquer lugar do planeta praticou um crime político ou de opinião, o Brasil não vai realizar extradição. Por que não vai? Porque a gente não extradita estrangeiros por crime político de opinião. Essa é a nossa concessão do asilo político. Aí eu não quero que você, meu querido aluno, confunda com pluralismo político, tá? Pluralismo político é um fundamento, é ideologia. Pluralismo político é fundamento, é ideologia. O que eu estou falando aqui no artigo 4º é da concessão do asilo político. Então, por favor, não confunda isso. Tranquilo? Então, falamos dos fundamentos, falamos dos objetivos, falamos dos princípios internacionais. E, para fechar esse bloco, nós temos um parágrafo único, que diz o seguinte: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, social, política e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, cuidado, tá? É América Latina. Sua prova vai colocar América do Norte, América do Sul, Ásia, Europa, Oceania. Não, é América Latina. A ideia é fazer uma integração com os povos da América Latina. Não é Mercosul, não. É uma integração ampla, porque é uma integração econômica, mas também política, social e cultural. Então, integração ampla. Essa seria a ideia. Beleza, meu povo? Beleza. Professorzinho, tem mais alguma dica? Tem. Tem uma dicasinha aqui para vocês. Olha só. Esse aqui é o estudo dos princípios fundamentais. O que significa dizer que o artigo 1º, 2º, 3º e 4º todos são princípios
fundamentais. Aí olha a pergunta. Se sua prova chegar e perguntar assim, ó, olha para mim. Professorzinho do meu coração, é correto afirmar que são princípios fundamentais a soberania, a garantia do desenvolvimento nacional e a não intervenção são princípios fundamentais? Sim, porque princípios fundamentais é o artigo 1, 2, 3 e 4. Então, muito cuidado. Para ser o artigo 1º, ele tem que dizer são fundamentos. Para ser o artigo 3º, objetivo, e o 4º, princípio internacional. Mas cuidado, o artigo 1º é fundamento. Se ele pergunta, são princípios fundamentais, aí a gente tem artigo 1º, 2º, 3º e 4º. Todos são princípios fundamentais. Deu para entender isso? De boa? Tranquilo? Deixa eu ver se vocês entenderam direito. Vamos fazer umas questões para ver como é que está o nível de vocês. Vamos lá. Questões na tela. Olha só o que eu trouxe para vocês. Primeira questão. Conforme a Constituição de 88, os fundamentos... Então aqui a gente já tem o quê? Artigo 1º. Da República Federativa do Brasil inclui, aí ele diz, né, a solução pacífica dos conflitos. Não, pô, a solução pacífica dos conflitos, tudo da paz é o quê? Princípio internacional. Temos a pluralidade partidária? Não. O que nós temos como fundamento é o pluralismo político, não o pluripartidarismo. Errado. A civilidade, não tem nada de civilidade, tem cidadania, mas não tem civilidade. A dignidade da pessoa humana, correto. É o só se vaplu, de dignidade da pessoa humana. E, por fim, valores legais das normas jurídicas e sociais? Não, é os valores, né, da livre iniciativa e do trabalho. Tá? Não tem nada de valores, normas jurídicas e sociais. Então, aí, primeiro, gabarito D de dado. Questão 2, ele diz, no tocante aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 88, julgue o item a seguir. São poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E aí, pessoal? E aí que essa questão está errada. Por que está errado, professorzinho? Opa, voltando aqui. Por que está errado, professorzinho? São poderes da União. Não dá para dizer que são poderes do Estado, DF, muito menos do município. Por quê? Porque o município não tem poder judiciário. Então estaria 100% errada. E cuidado, tá? Ele fala que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário, porque a gente está falando da Constituição Federal. Aí ela só fala para a União. Quando você pegar uma Constituição estadual, aí ele vai dizer, são poderes do Estado, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Quando você pegar a lei orgânica de um município, aí ele vai dizer, são poderes do município, o executivo e o legislativo. Não tem judiciário no município, o que deixa a questão aqui totalmente errada. Beleza? Mais um, vem comigo. Ele diz, terceiro, confronto na Constituição Federal é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Então, eu quero aqui o artigo 3º agora. A. Incentivar a cooperação entre os povos,
para o progresso da humanidade e o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Olha, tanto, né, progresso para a humanidade como o repúdio ao terrorismo e ao racismo são o quê? Princípios internacionais. Então está errado. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Construir uma sociedade livre, justa e solidária é o objetivo? Sim. Então, gabarito já é a alternativa B de bola. C. Desenvolver a solução, né, pacífica de conflitos e a igualdade entre os Estados. Também aqui é princípio internacional. E promover a defesa da paz e o pluralismo político. Olha só, a defesa da paz, a gente tem aqui um princípio internacional. Já o pluralismo político é um fundamento. É um fundamento, que é o soci de vá, plu. Então, temos aí, na terceira questão, gabarito alternativa B de bola. Tá vendo como é fácil, pessoal? É só se ligar. Tá? Na hora da prova, é interessante que você bote só, se, de, vá, plu de um lado e que você bote conga e repro do outro. O resto é princípio internacional. O resto é princípio internacional. Então ficaria bem bacana nesse sentido. Beleza? Vamos para mais um. Ele diz aqui, ó, questão 4. A República Federativa do Brasil constitui-se um Estado democrático de direito e sua Constituição Federal proclama expressamente que todo o poder emana do povo. Segundo o texto constitucional, esse poder é exercido exclusivamente de forma indireta por meio dos representantes eleitos. E isso está errado. Por que está errado? Porque não é feito exclusivamente de forma indireta. Nós temos também a forma direta. Errado. B. É exercido diretamente por meio do voto, por meio do qual o povo escolhe seus representantes no Congresso Nacional. E o B também está errado. Por que está errado? Porque aqui o voto não seria diretamente. O voto seria o indiretamente. Indiretamente é que seria por meio do voto. Diretamente é plebiscito e referendo. C. Deve buscar a integração econômica, política, social e cultural das diversas regiões do país, visando a diminuição das desigualdades sociais. Não, nada a ver, também está errado. Não é buscar das diversas regiões do país, é os povos da América Latina. Então, deixa a alternativa C errada. E finaliza com D e o E dizendo: é exercido de forma indireta, por meio dos representantes eleitos, podendo também ser exercido de forma direta. E aí, gabarito alternativa D de dado. Por que D de dado, professor? Porque ele está dizendo aqui que pode ser de maneira indireta, e indireta é o voto, beleza, e pode ser também de maneira direta, que é o plebiscito e o referendo. Beleza? Beleza, professor. Tranquilo. Então, gabarito alternativa
D de dado. Só para a gente fechar, o E diz: é independente e harmônico, constituído em legislativo, o executivo e o judiciário. Não, aqui a gente está falando que todo poder emana do povo, que pode ser exercido de maneira direta e indireta. Ponto. A ideia é essa: todo poder emana do povo. Aqui, o legislativo, executivo e judiciário são poderes da União, independentes e harmônicos, o legislativo, executivo e judiciário. Logo, não é um poder que deriva do povo, pelo menos não de acordo com a letrinha da lei propriamente dito. Todo poder emana do povo, que aí ele diz que pode ser exercido direto ou indiretamente. Ninguém fala nesse momento em legislativo, executivo e judiciário, então ele não completa a frase exigida para a questão. Então, gabarito alternativa D de dado. Facinho? Facinho. Vamos para mais uma. Vamos para a quinta. E ele diz o seguinte: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais por alguns princípios expressos na Constituição de 88. Dentre eles, nós temos a defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos. Leia abaixo o parágrafo único do artigo 4º da Constituição, que diz o seguinte: artigo 4º, parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e dos povos tal, visando a de uma comunidade de nações. E aí a pergunta é: qual é a alternativa que completa corretamente a lacuna? E aí ficou fácil, né? Porque a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Perfeito, meu povo amado. Então aqui gabarito seria a alternativa A de amor. E para a gente fechar essa matéria, nós temos aqui mais uma questão. E temos aqui, ó: com base na Constituição de 88, é correto afirmar que a defesa da paz, a igualdade entre os Estados e a prevalência dos direitos humanos são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil? Não. O objetivo é o conga e repro. Não entra esses aqui. São direitos e garantias fundamentais? Também não. Porque direitos e garantias fundamentais a gente vai pegar ali no artigo 5º da Constituição. São fundamentos da República Federativa do Brasil? Não, porque fundamentos a gente teria ali o artigo 1º, seria ali o Sociedade Vaplu, do mesmo jeito que aqui é o artigo 3º. Poderes do Estado Democrático de Direito, nada a ver. Gabarito alternativa é princípios que regem as relações internacionais do Brasil, ou seja, o artigo 4º. Beleza? Povo amado, olha aqui para mim. Passa aqui comigo. Aqui finalizamos o estudo dos princípios fundamentais. Princípios fundamentais é só isso. É um estudo bem tranquilo. É um estudo